Olá, eu me chamo Rogério Bellini, sou catequista da Arquidiocese de Sorocaba e sou também escritor. Pela Paulus Editora, eu publiquei 5 livros. 2 dos meus livros pertencem à coleção Oração dos Pequenos. Então é o Vamos Rezar Juntos? É um convite para crianças, para a família, para rezarmos as orações, as principais orações dos cristãos, além de aprendermos a escrever as nossas próprias orações. Um convite para estarmos cada vez mais próximos de Deus. E também o lançamento, que se chama Nas Trilhas do Coração, que é esse livro que eu vou falar um pouco mais com vocês no Resenhando de hoje. Outros 3 títulos da minha autoria, pela Paulus, estão na coleção Catequese e Criatividade. Então, é o Recursos Metodológicos para a Contação de Histórias Bíblicas na Catequese Infantil, do qual eu fiz um resenhando só para falar sobre esse livro. Então, vai lá no YouTube da Editora Paulus, procura Resenhando com Rogério Bellini e vocês vão encontrar, um vídeo onde eu vou estar apresentando esse livro para vocês. Como eu sou psicólogo, como eu tenho uma especialização em jogos cooperativos, eu escrevi 2 títulos voltados para a área, para o lúdico. Um deles com crianças, que chama Jogos e Brincadeiras para a Catequese, onde nós trazemos jogos para que as crianças assimilem os conteúdos bíblicos catequéticos. E o lançamento também, que é esse livro de dinâmicas que se chama Adolescer em Cristo, da qual eu tive a alegria de escrever com meu amigo e escritor Mário Meirelles. Quer conhecer um pouco mais sobre o Adolescer em Cristo? Vai lá no YouTube da Editora Paulus, procura Resenhando com Mário Meirelles e lá o Mário vai estar apresentando para vocês essa obra que está muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre Nas Trilhas do Coração, essa via sacra dos pequeninos. Nós que somos catequistas, somos chamados a uma catequese mistagógica, a uma catequese que conduza o nosso interlocutor, seja ele criança, adolescente ou adulto, ao mistério. E o que é o mistério? Quando a gente vai na celebração eucarística, que o padre levanta a Eucaristia, ele diz: eis o mistério da nossa fé. E nós respondemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. O mistério é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, fazer uma via sacra para os pequeninos é propor uma reflexão desse caminho que Jesus percorre, esse caminho de amor que Jesus percorre até o seu Calvário. Então, durante essas 15 estações, nós vamos percorrendo com Jesus esse percurso da sua divina e redentora missão, onde ele mostra a sua obediência a Deus Pai e o seu amor à humanidade. Afinal de contas, ele entregou a sua própria vida pela nossa vida. Por que ser feito? Para que os catequizandos, junto com seus pais, eles possam vivenciar momentos de reflexão sobre a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Onde pode ser feito? Ele pode ser feito dentro da igreja, que já tem as estações da via sacra. Pode ser feito no salão paroquial. Pode ser feito também em torno, no quarteirão em torno da igreja, onde a gente pode ter as paradas em algumas casas dos paroquianos lá da igreja, que ele pode pôr um pequeno altar com um vaso de uma planta, um crucifixo, uma imagem, e nós fazemos as paradas para fazer essas reflexões. O catequista pode conduzir, pode facilitar, pode ser um dos pais, pode ser alguém da comunidade ou mesmo o próprio sacerdote.
E quando a gente fazer a via sacra? A gente só faz a via sacra na quaresma? Não, a via sacra pode ser rezada em qualquer época do ano. Então, como que a gente propõe, né, essa reflexão? A gente sempre inicia cada estação com a leitura do texto bíblico. Então, a gente faz a reflexão sobre o texto bíblico. Depois, a gente propõe a música. Nós adaptamos a letra, né, da música tradicional da Via Sacra para uma linguagem própria, né, para as crianças, mas sem perder a essência, né, do que diz a letra original. E a gente vai rezando também pelas intenções que as crianças trazem, as intenções que as famílias trazem, né, durante o caminhar de uma estação até a próxima estação. Durante essas estações, a gente vai propondo também para as crianças alguns gestos. Então, gestos que elas podem fazer em cada uma das estações. Então, por exemplo, ajoelhar, fazer o sinal da cruz, por exemplo, deitar quando a gente fala, né? Como se a gente estivesse no peso da cruz, né? Como se a gente estivesse sobre o peso da cruz. Então, a gente propõe para elas se deitarem no chão. Dar um abraço, né, no catequista, quando Jesus ele é abraçado pelas mulheres, né? Então, a gente tem alguns gestos que a gente pode propor para as crianças também fazerem durante a Via Sacra. Quando a gente não tem, né, as estações, aí que a minha amiga, a Fabi Rios, lá de Salvador, Bahia, que ela fez as ilustrações que ficaram lindas no livro. Acho que a ilustração, ela tem um apelo assim visual para as crianças, né? Então, quando a gente não tem os quadros com as estações, olha que bacana. O próprio livro, a Fabi trouxe para cada uma da estação, a Fabi traz, né, a ilustração correspondente e você pode recortar. Olha, você pode recortar, porque no verso, ele é próprio, essa página é própria para fazer o recorte, porque aqui já tem o texto, né, com as orientações para a Via Sacra. Se vocês quiserem, vocês podem até, vocês recortam a imagem, pode até fazer uma cruz, talvez de EVA, de papel cartão, color set, né, da forma com que vocês, eu tenho certeza, vocês são catequistas, são bem criativos, vocês vão poder fazer coisas lindas com o livro. E aqui também traz uma sugestão de uma lembrança para a gente entregar no final. Tem uma cruz, você pode recortar, coloca um chocolatinho para ficar bem gostoso, né? Esse momento de estação com as crianças. As pessoas perguntam, mas Beline, como falar, né, da morte para as crianças, né? Minha gente, eu como psicólogo, foi feita uma pesquisa com as crianças, né? E qual era o seu principal medo? E o principal medo, né, que foi expresso nessa pesquisa, foi revelado, né, na pesquisa, é que as crianças têm medo da morte. E seguido pelo medo de perder os seus pais, né, de ficar sozinha no mundo. Mas aí que é legal a gente começar já desde os pequeninos, sensibilizar, porque para nós cristãos católicos, a morte, ela não é motivo de tristeza. Pelo contrário, a morte é motivo de alegria, porque ao morrer nós ressuscitamos para uma vida nova, uma vida eterna com Deus. E Deus nos espera no seu reino de amor. Então, nas trilhas do coração, que é aproximar cada vez mais as crianças, né, das tradições da Igreja Católica e de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Espero que vocês gostem da obra, ela foi escrita com muito carinho e até o nosso próximo encontro no Resenhando. Tchau, tchau!